Boa noite, espero que todos estejam bem e quero saudá-los com as palavras da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. O apóstolo Paulo não está proibindo de tomar um copo de vinho, mas ele está fazendo um jogo de palavras. Em vez de se embriagar com vinho, é para se embriagar, se encher do Espírito Santo. É para estar se enchendo sempre do Espírito Santo. Quero aproveitar o início do culto para agradecer pelas contribuições que estão entrando. As pessoas estão contribuindo, que bom, é muito positivo isso, mesmo nesse tempo, estão lembrando da igreja e, de fato, para que os trabalhos possam continuar mesmo por internet, ou por telefone, ou por WhatsApp, a gente precisa dessas contribuições. Muito obrigado. Se alguém tiver dificuldades, principalmente aqui em Guarituba, pode também encaminhar para o seu Valdemar, para o Rucinho. Muito obrigado, então, que estão lembrando, não esquecendo essas contribuições preciosas. Também aquelas ofertas que a gente faz todos os domingos, desde o dia 22 de março, se não me engano. Então, podem contar os domingos e quem quiser, então, pode encaminhar uma porção para cada domingo também para a igreja. Convido para entoarmos agora o hino de número 85 do Inário Antigo, conforme projetado na tela. Nós queremos celebrar e o fazemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para um momento de oração. Deus Santo, nesse tempo em que permanecemos recolhidos, muitos somente em suas casas, nesse tempo de dificuldades, de aperto, nós queremos lembrar especialmente os governos, as lideranças de modo geral, concede sabedoria para tomarem decisões em relação a esta pandemia. Rogamos pelas lideranças, também os órgãos de saúde, por pessoas infectadas
enlutados, desempregados, pessoas em vias de perder o emprego ou que estão ansiosas porque não sabem o que vai acontecer. Pedimos pelas empresas que estão em dificuldade também. Ó Deus, tem compaixão, queiras tu olhar por essas situações, por Cristo Jesus. Amém. Cantamos em conjunto, pelas dores desse mundo. Queremos orar pelos bolsões de miséria, pelas pessoas que estão passando fome mundo afora, também no Brasil. Oramos por conflitos, seja aqui no Brasil, nas famílias, ou conflitos maiores no mundo inteiro. Cantemos pelas dores desse mundo. Oremos pelas famílias. Ó Deus, queremos pedir pelas famílias, queiras tu conceder a tua paz, que reine paz entre homem e mulher, entre pais e filhos.
que reine o teu amor, a gentileza, a paciência, o perdão, justamente agora que a gente tem que conviver tão de perto. Rogamos por nossas comunidades, pelas lideranças das comunidades, pelas finanças, para que não falte o anúncio da tua palavra e que os corações sejam tocados pela palavra anunciada. Rogamos por pessoas enfermas na comunidade. Lembramos a Ana, que vai fazer cirurgia meados do mês, pela Lucy, pessoas enlutadas como o seu José Carlos, que perdeu a esposa e seus queridos. Rogamos por pessoas deprimidas, inseguras. Oramos pela nossa igreja, pela ISLB. Oramos pela missão, para que a missão não pare e que tu motives os corações e também motives pessoas a doarem onde for necessário para que o trabalho possa continuar. Pelas dores deste mundo, queremos cantar. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Até aqui. Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos a leitura do Evangelho conforme Mateus capítulo 9, os versículos 35 a 38. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados
Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena, ficou com compaixão daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. E disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Alguns anos atrás, o tema da nossa igreja foi Missão de Deus, Nossa Paixão. A gente poderia também inverter um pouco. A paixão de Deus é nossa missão. Mas o tema era Missão de Deus, Nossa Paixão. A missão tem sua fonte, tem sua origem, tem seu começo no coração de Deus. A missão está no coração dele. Por isso, missão é a paixão de Deus. Então, se você é uma pessoa apaixonada pela missão, certamente é porque você se aproximou de Deus e foi incendiado, foi infectado por esse amor de Deus pela missão. Jesus, diz o nosso texto de Mateus 9, 35, 38, teve pena, se compadeceu, teve compaixão do povo. Paixão e compaixão são duas palavras que têm a mesma raiz. Deus nos ama muito, por isso Ele sofre com a gente. Ele ama com paixão. Ele tem compaixão. Ele vem sofrer junto com a gente. Só no Evangelho de Mateus fala pelo menos 7 vezes de que Jesus se entregou por nós, sendo crucificado por nós, por amor a nós, por paixão a você, por paixão a mim. Assim, por exemplo, Mateus 20, 18 a 19, nós lemos: o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos. Jesus mesmo está dizendo isso. Eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, torturá-lo e crucificá-lo. Mas depois de 3 dias ele se levantará vivo. E o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, e ainda lá em Romanos 8, 32, diz que também o Pai do Senhor Jesus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Então, Jesus se entrega, o Pai entrega ele nas mãos dos assassinos, e isso sabendo que ele seria morto. Isso lembra um pouco a nossa pregação do último culto sobre a Trindade, de como os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três trabalham em conjunto pela nossa salvação. Então, tudo isso Deus fez por você, por mim, porque a paixão dele somos nós. É você, sou eu. Porque ele é apaixonado por você e por mim, por isso ele é um Deus que faz missão. Vem ao mundo, vem ao meu, vem ao seu encontro. Mas interessante, como ele vem? Ele vem na forma humana, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O jeito de Deus fazer missão é por meio das pessoas como você e como eu. Pois é,
Deus poderia enviar os seus anjos para anunciar o Evangelho. Seria tão fácil, né? Mas lembra como os demônios falavam que Jesus era o Filho de Deus e Jesus os proibia de falar? Por quê? Porque o anúncio do Evangelho, fazer missão é privilégio nosso. É trabalho do ser humano. Não cabe nem a anjos, muito menos aos demônios, anunciar a boa notícia da salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a sua, é a minha tarefa. Por isso Jesus recomenda: orem, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Não cabe só ao pastor anunciar o Evangelho. Pastor ordenado. Aliás, a primeira e principal tarefa do pastor ordenado, é preparar os membros para fazerem missão, como ouvimos na leitura da carta à comunidade de Éfeso, capítulo 4, versículos 11 a 15, há pouco. Eu, por exemplo, tive a sorte, com 18 anos, de ter um pastor que me levava junto para outras cidades nos cultos. Lá era uma paróquia muito grande. Eu ia junto com o pastor fazer visitas a pessoas doentes, a enterros, e foi o jeito como ele me preparou e me deu certa segurança para meu futuro trabalho. Ainda como jovem, de certa forma, me tornei um missionário sem saber o que significava. Logo após me formar no ginásio, naquela época era o ginásio até a 4ª série, eu voltei para casa em Marechal Cândido Rondon. Finais de semana vivia na cancha de bolão, na mesa de sinuca, no campo de futebol, no cinema, nos bailes. E esses meus amigos que frequentavam esses lugares, eles acabaram indo junto comigo para a igreja. Por quê? Porque a uma certa altura minha irmã me pegou e levou para o grupo de jovens na igreja, e ali o pastor falou da ovelha perdida. Eu pensei para mim, sou eu mesmo. E a partir dali me tornei líder no grupo de jovens, e de repente achei que faltava preparo para falar para os jovens, e fui estudar teologia. Esse foi meu caminho. E agora tem gente da nossa paróquia também estudando teologia, fazendo o curso de pós-graduação em revitalização de comunidade. E no último encontro, o pastor Germânio Bender tomou a palavra e, interessante, ele falou sobre o alvo da missão, os meios da missão, quais são, e quais são os freios, o que nos segura na missão. Qual é o alvo da missão? É a África? São as pessoas lá longe? Também, sim. Mas também é o meu colega de estudo, meu colega de trabalho, é meu parente, é meu vizinho, é qualquer pessoa que precisa conhecer o Evangelho. O pastor Germânio, na ocasião, citou aquela jovem que foi levada presa para a Síria, e lá o general Naamã ficou leproso e procurou de todo jeito uma cura e não conseguiu. E essa menina foi e falou para a esposa dele: olha, se o meu Senhor fosse para Israel, o profeta iria curá-lo. E Naamã foi curado e conheceu o Deus vivo. Foi o jeito dessa menina fazer missão. E assim eu conheci, por exemplo, uma senhora que no tempo que se circulava mais cheque, ela escrevia sempre um versículo atrás, no verso do cheque. Uma outra senhora na igreja distribuía livros, ela lia bons livros evangélicos, se era bom ela
emprestava, doava, ou folhetos, de alguma maneira ela fazia missão. E assim tem muitos jeitos, cada um acha o seu jeito. Mas a maneira mais eficiente de fazer missão, de evangelizar, é pela amizade. Tão simples. Sendo gentil com as pessoas, pelo serviço ao outro que você tem alegria em fazer, pelo socorro que você presta aos outros, pelo perdão que você concede, pelo ouvido, pelo tempo que você empresta, escutando uma outra pessoa derramar seu coração, pelo sorriso franco e aberto, pelo abraço sincero e caloroso. Além disso, quando você contribui para manter os trabalhos da sua comunidade, ou destina uma contribuição, alimento, roupas, diretamente para o Projeto Dorcas, ou para a missão na África, você está fazendo missão também. E os meios? Os meios para fazer missão é sua boca. São seus ouvidos, suas mãos, seus pés, sua carteira. Mas antes de mais nada, o seu coração apaixonado pela missão. Você em pessoa é o meio. A comunidade, com seu exemplo, com sua alegria, com seus cânticos, também é meio de missão. O seu exemplo de honestidade, de amor, de se interessar pelo outro, são meios de missão. E quais são os freios? O que segura para não fazer missão? Bom, uma coisa é achar que cabe ao pastor fazer tudo. Eu não terminei de dizer, aqueles jovens que eu conhecia lá no campo de futebol, nos bailes, esses vieram junto comigo. Agora, como pastor, eu não tenho mais tanta chance. Mas você, no seu local de trabalho, lá onde você convive com os outros, ali você tem chance de trazer as pessoas para a igreja, ou para o grupo de estudo bíblico, ou de dizer uma palavra. É como aquele amigo que eu conheço que é bastante tímido, mas tem Jesus no coração. E lá no local de trabalho, ele trabalha na Sanepar, então eles às vezes até tiram sarro dele, mas quando alguém está em necessidade, quem eles procuram para orar, para conversar? É o meu amigo Kunitsugu. É um erro pensar que só o pastor sabe fazer missão. Outro freio é a visão do consumismo. É pensar que se eu vou para a igreja, eu já cumpri todo o meu dever. Então você só está consumindo. O que atrapalha pode ser o tradicionalismo, não a tradição. A tradição tem coisas boas, mas tradicionalismo é fazer as coisas sem saber porquê. E, meus queridos, minhas queridas, às vezes nem é o freio puxado que impede a missão. Às vezes é simplesmente falta de combustível, é a falta do Espírito Santo na vida da gente. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e então serão minhas testemunhas, depois de receber o Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, vai ser evangelista, missionário, diácono, de alguma maneira. Mas é preciso parar de vez em quando, é preciso reabastecer. Antes de vir aqui para Guarituba, eu tive que abastecer meu carro, senão não chegaria. Então, é preciso reabastecer-se com o Espírito Santo, aquietar-se, sossegar o pito, priorizar a hora tranquila na presença do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo recomenda: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher
com o Espírito Santo. Não é tão difícil ser missionário ou evangelista. É só ter um coração apaixonado e cheio do Espírito Santo, que recebemos quando nos tornamos íntimos de Deus, ouvindo a sua palavra, lendo, meditando na sua palavra, conversando com Deus. É preciso reabastecer. Do que está cheio o coração, a boca transborda. Tendo isso, você vai saber o alvo, vai achar o jeito e não vai ter freios. Arde a voz em meu peito. A palavra de Deus arde em nosso peito quando nos aproximamos desse Deus apaixonado pela missão. Amém. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre com os pobres e sofria com os sofridos, dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ter só nele a verdade. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Convido para um momento de oração. Nós temos motivos para agradecer, entre outros, parece que está saindo a vacina contra o Covid-19. Então, queiramos nos aquietar. Convido para a oração. Senhor nosso Deus, querido Pai Celeste, obrigado pelo anúncio de que vai ter vacina e de que em pouco tempo poderemos voltar à vida normal. Obrigado também pelas finanças da paróquia, pelas contribuições das pessoas que estão trazendo suas ofertas, que estão contribuindo com alegria no coração. Obrigado pela palavra que continua sendo anunciada apesar de tudo, que essa palavra continue tocando mentes e corações e edificando a tua igreja. Obrigado por Cristo Jesus que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cantamos para finalizar o hino de número 373, conforme projetado na tela.